E aí pessoal, tudo bem? Queria mostrar esse Dell, que ele veio dos Correios. Eu tô tirando na verdade o processador dele já, mas o processo começou agora. Eu queria mostrar rapidinho a medição e o problema dele antes de tirar o processador. Possivelmente não vai ter conserto esse notebook, tá? Ele não tem PCH, aliás, ele tem um PCH, mas é embutido no processador, né? Não tem GPU também, né? Só o processador, basicamente o Super I/O. Bom, problema dele, ele está em curto na linha de 3. Só que não é nenhum componente, né? Até aparenta ser um problema na PCB, tá? Deixa eu medir aqui rapidão. Quanto faz, né? Tá um pouco quente, mas não vai alterar a medição não. Aqui, ó, apitando, tá? Ali, ó, tá? E aqui também na linha do capacitor, ó. Olha que a terra saiu. Aí, tá? Apitando. Queria mostrar rapidão, o processador tá preso aqui ainda, não tá solto nem nada, tá? Ainda tá no pré-aquecimento, certo? Infelizmente, esse processador Haswell tá tendo muito problema, tá? E ele tá muito caro. Eu tô com 3 placas aqui, 3 ou 4, se não me engano, que eu tô precisando desse processador. E eu tô tendo uma dificuldade muito grande de encontrar ainda por cima um preço razoável, porque o que eu encontro aqui é 500, 600 reais só o processador, mais a solda, então praticamente fica inviável, tá? Eu vou tirar esse processador agora, só por desencargo de consciência, para ver se o curto vai sumir, porque como ele também cumpre o papel de PCH e ele é alimentado com 3 volts, a chance de ser ele também existe, né? Tem uma pequena chance de ser a PCB, apesar que a PCB ela está muito inteira, dificilmente seja ela, tá? Então por esse motivo eu vou tirar o processador para poder confirmar. Se o curto sumir, mais um processador na lista aí de queimado, vai ser a 5ª placa que eu tô tendo que entregar para o cliente sem conserto, porque o processador não acha e não compensa importar, até porque é muito dinheiro, mesmo lá fora ele está muito caro. A última vez que eu olhei, acho que estava 300, saía 300 reais, estava uns 100 dólares mais ou menos, uns 100 e poucos dólares, né? Então vai sair na faixa de 300 a 400 reais, então quase o mesmo preço que aqui no Brasil. E ainda por cima envolvendo o risco de solda BGA, porque como eu já falei, reparo e solda BGA, existe sempre o risco da placa-mãe ter algum problema, apresentar algum problema, do chip queimar, né? Como a gente trabalha com temperatura alta, a gente tem que considerar esse risco sempre, tá? É difícil acontecer, mas o risco tem que ser considerado sempre. Vou tirar ele agora, já está no estágio de retirada aqui, enquanto eu falei, ele vai começar agora a fusão das esferas, né, para poder retirar e depois eu ver se o curto vai sumir, beleza? Eu já mostro para vocês também aí, se sumir, infelizmente não vai ter como consertar, não sei que o cliente queira gastar muito no reparo aqui, coisa que eu duvido muito que vai acontecer. Olha aí pessoal, já tirei o processador, né, já esfriou a placa, o processador está aqui. Detalhe, né, eu tenho outra aqui na minha mesa, que eu tô aqui como exemplo para quando eu ver se eu acho, porque o que eu faço? Eu procuro todo dia esse processador aqui para ver se eu encontro barato, às vezes algum fornecedor, alguém que importou ele, tem de sobra, né, ver se eu consigo. Então eu deixo aqui em cima até para lembrar dele, todo dia eu olho. Aí tirei o processador, a máquina já esfriou, já finalizou todo o processo aqui. E adivinha, né? O curto sumiu, tá? Aqui na linha de 3, ó. Encostando aqui. Vou encostar aqui do outro lado no terra, só pra mostrar. Aí, no terra, tá curto, ok, né? E aqui no positivo, o curto sumiu, tá? Desapareceu. Bom, problema, né? Processador queimado, mais um Haswell queimado. Eu vou procurar de novo, hoje eu não procurei ainda, ver se eu encontro o processador, que sexta-feira, eu tô até desanimado já. Segunda, terça e quarta eu tava procurando esse processador. Encontrei, mas muito caro, não compensa, não tá compensando. E eu vou dar outra olhada ali agora, ver se eu encontro esse processador para comprar. Infelizmente mais uma placa aí com esse processador queimado, tá? E lembrando, tá? Não é só Dell não, viu? Eu tenho dois aqui. Tenho 2 Dells, né, com esse aqui, é o segundo Dell, e tem 2 HP também. Todos usam esse processador, essa arquitetura. Acer também tem, tá? Tem um que a gente está suspeitando que é processador também, que é o mesmo, tem uma placa que a gente está suspeitando da Acer, que é o mesmo processador. Então, infelizmente é um erro comum, é um problema comum esse processador queimar, e tá muito caro, beleza?
Se eu não filmar mais essa placa, né, eu vou certamente eu vou entregar para o cliente. Um detalhe também que eu queria falar sobre essa placa, já aproveitando, essa placa ela chegou mexida, tá? Ela veio pelos correios, o cliente mandou pra gente de fora, pelos correios ele tinha mexido, ele tinha trocado já, porque ele tentou analisar lá, deixa eu colocar aqui, fica mais fácil. Porque a galera fala que, às vezes fala que eu reclamo de cliente que mexe tudo, mas é cliente que é inconsequente, tá? Nesse caso especificamente aqui, deixa o foco aparecer. O cliente mandou, todo desmontado inclusive, ele mandou a placa desmontada, as peças que ele tinha mexido ele mandou separado num papel lá, no envelopezinho, tudo ele mandou bem especificado, bem separado. Ele mandou essa placa mexida pra gente, só porque não foi inconsequente, tá? Então assim, só pra exemplificar, ele tinha trocado, se não me engano, justamente esse MOSFET aqui que eu tirei. Por quê? Porque entre o drain e o source dele estava em curto, né? E foi a partir daqui que a gente começou a análise dessa placa. Entre o drain e o source estava em curto. Isso aqui é um MOSFET de baixa de 3 volts, tá? E a gente foi analisando toda a linha de 3 volts até achar o problema. Então ele tinha trocado já, mesmo assim não resolveu. O PWM que está faltando aqui também, ele estava superaquecendo. Por quê? Porque a carga da PCB, né, ela estava aterrando, e com isso o que sofria mais era o o PWM que não tá, que estava recebendo toda a corrente inversa, no caso, né, os 3 volts ele estava sendo invertido, recebendo o pulso ao contrário, vamos dizer assim, a tensão ao contrário, né, no negativo no positivo, porque estava aterrando. Aqui estava em curto também, né? Aí a gente detectou o curto aqui, certo? E ele também tinha trocado esse componente aqui, tá? Então era esse aqui, o MOSFET de baixa. Acho que era só os dois. E detalhe, quando eu vi a placa, foi eu que vi a placa quando a Mariana começou a trabalhar nesse notebook, mas eu que peguei ele pra dar uma olhada. A princípio, na primeira mão. Ele tinha colocado uma fita. Tava soldado o componente, tava mal soldado, mas estava soldado aqui e tinha uma fita em cima dele. E no MOSFET de baixa do 3 volts também tinha uma fita, indicando que ele tinha mexido. Então, só para exemplificar, galera, não é problema mexer, tá? Só que não seja inconsequente, ele não esquentou nada, não sai esquentando nada, nesse caso seria o processador, não sai esquentando nada, tirando componente e não colocando de volta, tá? Então, assim, se indicar bonitinho, não tem problema mexer, só porque desde que faça um negócio consciente, né? Vai mexer na placa, volta, não conseguiu, volta os componentes aí que tava, ou se não voltar, deixa bem explicado, porque quando é mexido, acho que saiu um vídeo antes desse mesmo, de placa de vídeo que o cara mandou com a GPU fora, todo aquecido, isso eu não quero, mas quando for mexido, mas de uma forma correta, não tem problema, tá? Pode mandar que eu pego sim, que é o exemplo desse cara aqui, tá? Do Vitor que mandou pra gente, beleza? Bom dia, pessoal. Queria mostrar essa plaquinha aqui, mais uma, né? Eu acho que eu vou colocar no mesmo vídeo da placa Dell do Vitor, que é o mesmo modelo que essa, né? Que eu mostrei aqui enquanto estava soldando o processador. E eu vou colocar no mesmo vídeo, provavelmente porque é o mesmo defeito, tá? Mais uma vez, processador Haswell, ele tá pré-aquecendo ali ainda, tá? Então posso mexer um pouquinho ainda. Processador Haswell com defeito, tá? A gente vai tirar para confirmar. Na linha de 3 volts também é o mesmo problema, não tem muita diferença, tá? A questão aqui que está na linha de 3 volts, só porque no S0, se não me engano, a outra estava no S5, mas ainda na linha de 3 volts, onde o processador ele tem integrado o PCH nele, tá? Então vai tirar agora, ele está soldado ainda, ó. Vou bater aqui, ó, está soldado, tá? A gente vai tirar ele aqui para confirmar se realmente o problema também é o processador. Já falei, né? Esse processador está tendo muito defeito, e apesar de estar Dell aqui, não é só Dell que usa. Ontem tinha um positivo dando um problema também, mas às vezes da imagem, às vezes não, que também usa esse mesmo processador. Acer também usa, HP, ele está dando muito defeito, tá? Aproveitando o vídeo, quero agradecer o Vitor porque ele me passou o link aqui no Brasil de um processador desse para vender i3 por R$160. Achei bem barato, tá? Então comprei dele ali já, eu vou trazer porque tem máquina que está precisando desse processador.
Mas então obrigado, Vitor, por ter mandado o link. Eu tinha procurado esse processador pelo código dele, não encontrei. E esse link ele está aparecendo como processador i3 para notebook 4300U. Se não me engano é esse o nome dele. Então não está aparecendo código, o cara não colocou o código, o vendedor. Aí eu não tinha encontrado. Então eu vou pedir, claro, tem um risco ainda de não dar certo, né? Porque o processador vai saber a procedência, mas eu vou arriscar e comprar. Eu comprei 4 processadores desse para essas máquinas que estão dando muito efeito nesse processador, para poder fazer a substituição, beleza? Vou esperar tirar aqui. A gente já a Mariana tinha feito todo o diagnóstico dessa placa aqui, tirou a bobina de 3 ali para fazer a medição, para conferir, mas nesse caso aqui será necessário tirar o processador para ver se o curto morre, certo? Não tem mais nada além do processador que pode estar causando um curto desse. Quando a gente injeta tensão, coloca tensão em uma linha de 3 de bobina, entra em curto e nada esquenta. Característica de quando está aterrado, né? Por quê? Porque a superfície da placa, o terra da placa é toda ela, né? Toda ela tem terra. Então acaba não esquentando nada porque está aterrando, né? O 3 ele está aterrando. Possibilidades: a placa com problema, né? Como eu citei o do Vitor mesmo, até cogitei essa hipótese se é a placa com problema, ou o processador, que também é um componente que ele aterra antes mesmo de chegar a tensão do processador. Ela vai tirar, acho que eu vou até filmar tirando já. Falta um pouquinho ainda, Mari. Uns segundinhos ainda. Uhum. Tirou o processador. Processador dor de cabeça, né? Fazer igual o Crocodilo Dante, fazer um colar com esses processadores queimados, porque tem bastante, viu? Tirou ali já, tá? Vai medir agora? Uhum. Vou medir já, ver se o curto some. A placa ainda tá quente, tá? Sumiu já, né? Sumiu. Encosta as pontas aí só pra... Ela tá medindo um capacitor ali que estava apresentando em curto, tá? Então já não tá mais. Mais uma vez um processador queimado, tá? Mais um pra lista aí desse processador Haswell.